pessoal, nós vamos começar aqui a falar a respeito da distribuição de IPs em rede de computadores, né? Qual é a nossa intenção? É pegar um IP e distribuir aqui em redes distintas. Por exemplo, nesse cenário aqui, de cara, a gente consegue enxergar 1, 2, 3, 4 redes distintas. Então como é que eu faço para pegar um IP e distribuir aí entre essas 4 redes distintas? E não somente isso, mas existem a melhor forma de fazer esse trabalho. E aí depois a gente vai ver que aqui na verdade não existe só 4 redes distintas, né? 4 LANs distintas, tem mais. Mas mesmo assim, existe só uma forma, qual é a melhor forma de fazer isso? E existe muita perca de IPs disponíveis e por aí vai. A gente vai ver que na verdade existem duas formas de distribuir IPs aqui nesse cenário, como qualquer outro cenário de distribuição de IPs, que é um com classe, obedecendo classe, e a outra é sem classe, né? Então, o que a gente faz aqui? Se for obedecer as classes, tem que obedecer, ou seja, classe A, classe B ou classe C. E o que define essas classes? São suas respectivas máscaras. A classe A tem 3 zeros, a classe B tem 2 zeros e a classe C tem apenas um zero. E já deve ser de sabedoria de vocês que tanto os números IPs como as classes, como as máscaras, eles são constituídos por 4 números separados por pontos. E aqui eu estou falando de IPv4, né? 4 números separados por pontos que a gente vê eles como sendo decimal, mas na verdade eles não são decimais, eles são binários, porque as máquinas entendem números binários e trabalham em rede de computadores com esses números binários para realizar os cálculos. Então na verdade, por exemplo, eu vou pegar essa máscara aqui da classe C, né, 255, 255, 2550. Então 255, 255, 2550. Assim é como nós vemos, porque nós trabalhamos com um sistema de numeração decimal. Mas na verdade aqui é um byte, ou seja, 8 bits, um byte, outro byte e outro byte. Aqui 255 é uma sequência, se você for converter de decimal para binário, de 8 bits uns. Da mesma forma aqui e da mesma forma aqui. E 0 também, se você for converter em decimal para binário, vai ser 0 também, ok? Então a gente enxerga desse jeito, mas as máquinas trabalham desse jeito. Então é necessário que a gente também aprenda, isso daí vai ficar por intermédio de vocês, de transformar de decimal para binário e de binário para decimal, ok? Aí imagine o seguinte: como é que eu faço essa distribuição entre sub-redes e entre redes distintas, né? Dentro de uma mesma sub-rede, por exemplo, como é que eu faço para distribuir os IPs aqui dentro de uma única LAN, né? E como é que eu faço para distribuir de uma LAN para outra, sabendo que quando eu passo pelo roteador eu caio em outra LAN. Então isso daqui são duas LANs distintas, uma à esquerda e outra à direita. Como é que eu faço para distribuir os IPs aqui dentro? E como é que eu faço para modificar ao passar de uma LAN para outra? Seria semelhante ao esquema de um apartamento. Imagine que eu diga para vocês que eu moro no apartamento de número 123. Aí beleza. Só que por esse número você não vai saber se eu moro, simplesmente pelo número, você não vai saber se eu moro no primeiro andar, apartamento 23, ou se eu moro no 12º andar, terceiro apartamento, né? Por quê? Porque eu não dei nenhuma regra para você dizendo que parte do número se refere ao andar e que parte do número se refere ao apartamento. Mas se eu der esse número e além desse número eu disser, olha, o primeiro número é do andar e o segundo e o terceiro se refere ao apartamento, então você vai saber que eu moro agora no primeiro andar, 23º apartamento. Por quê? Porque você sabe dessa regra, né? Primeiro número do andar, segundo e terceiro do apartamento. E se, por exemplo, eu dissesse, olha, e tem um colega meu que mora no apartamento 234,
Sabendo dessa regra, você sabe que esse meu amigo, ele mora no segundo andar, ou seja, ele mora num andar diferente do meu, porque eu agora alterei o que? O primeiro número. Se eu dissesse que tinha um amigo, por exemplo, que morasse no apartamento 122, né? Você saberia pela regra que ele mora no mesmo andar que o meu. Então, a gente vindo aqui para a rede de computadores, a gente tem que começar a perceber a distribuição dos números dentro de um mesmo andar, ou seja, dentro de uma mesma LAN, e de um andar para outro, ou seja, em LANs distintas, como essa e essa. Então, essa distribuição tem que obedecer uma regra, e essa regra chama-se máscara, ok? Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Quando eu, pela regra, eu altero o primeiro número, eu saio de um andar para outro. E pela regra, quando eu altero ou o segundo ou o terceiro número, eu continuo no mesmo andar, não é? Então, como é que a máscara ela exprime, né, essa regra aí? Ela exprime através de números binários, certo? Então, como eu falei, se eu tiver uma máscara 255, 255, 255, 0, na verdade aqui é uma sequência de 8 uns, 8 uns, 8 uns e 0 transformando em binário, 8 zeros, certo? O que essa minha máscara diz? Diz a regra é a seguinte: em posições de 1, dentro de uma rede local, dentro de uma LAN, né, assim, 45 hosts aqui, dentro de uma mesma rede local, não passando pelo roteador, eu não posso alterar as posições de 1. Não posso alterar as posições de 1. Então, se uma máquina, imagine que eu pego uma máquina aqui dessa rede local, dessa mesma rede local, e ela começa com 192, 192, 160, 2, não é? A outra, se estiver na mesma rede, tem que começar com 192, 162. Por quê? Porque aqui é posições de 1, primeiro número, não pode alterar, já que eu estou dentro da mesma rede local, considerando a máscara. O segundo também não posso alterar, pelo mesmo motivo. E o terceiro também não posso alterar. Mas o último e quarto número eu posso alterar. Por quê? Porque a posição de 0 e a minha máscara diz que em posições de 0 eu posso alterar dentro da minha rede local. Então, se eu tiver, por exemplo, uma máquina na rede local, ela começa com 1. Outra máquina tem o mesmo endereço inicial, porque está na mesma rede local, e vai para 2. A outra máquina, o mesmo endereço inicial, só que vai para 3, e assim sucessivamente dentro da minha rede local, até chegar ao limite, que é uma consideração que a gente vai fazer posterior, certo? Então, aqui, segundo essa minha máscara, né, eu estou com máquinas dentro de uma mesma rede local, máquinas distintas dentro de uma mesma rede local, ou seja, eu estou dentro aqui na nossa analogia com os apartamentos, dentro do mesmo andar, porque posição de 1 não estão se alterando, somente posições de 0. Agora imagine que eu queira sair de uma rede local, de uma LAN determinada, e passar para outra LAN, nessa de 45 máquinas para essa de 20 máquinas. Então, segundo a minha máscara, para sair de uma LAN para outra, o que eu faço? Eu agora altero aonde a minha máscara aponta como posições de 1. Então, por exemplo, se eu colocar esse endereço aqui e alterar, preste atenção, alterar posições de 1, repetir o endereço, mas agora eu vou alterar aqui o terceiro número, posição de 1, alterei, era 2, passou a ser 3, posição de 1 na minha máscara, eu estou saindo de uma rede local e partindo para outra, certo? Então, eu estou saindo aí de um andar do meu prédio, né, e partindo para outro andar, porque a posição de 1 na minha máscara. Legal. Agora vamos considerar aqui, né, essa máscara.
255, 255, 255, 0. O menor número em que nós podemos chegar é 0. Por quê? Porque lembrando que isso na verdade são 8 zeros em binário, é um byte, 8 bits, né? E o maior número que nós podemos chegar com um byte é 255 em decimal, né? Que é uma sequência de 8 uns em binário. Se a gente transformar, e aí a necessidade de você estudar a transformação de número binário para decimal, que não é a intenção dessa aula. Então, se a gente transformar, vai ficar 255, ok? Beleza. Aí imagine, deixa eu tirar isso daqui porque nós estamos em outra rede, né? O que acontece? Dentro da mesma rede eu só posso alterar o último número. Então ele pode ir de quanto até quanto? Ele pode ir de 0, 1, 2, 3, 4, e esse sem se alterar porque eu estou na mesma rede local com essa máscara. Só permite a alteração do último, posição de 0. Então 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, né? 5, 6, 7, 8, ok? E esses demais aqui, ó, permanecem. Estou passando de uma máquina para outra. Uma máquina, outra máquina, outra máquina, diferentes endereços IPs de máquinas distintas de uma mesma LAN. Isso daqui pode chegar até quando? Até quanto? Né? Isso daqui vai chegar, não é? Até 255, que é o valor máximo, ou seja, né, pra gente é 255, mas para as máquinas de uma sequência de 8 uns. Então eu saio de 8 zeros, valor mínimo, que é 0 em decimal, e vou até 255. Então o valor mínimo é 0 dentro da mesma rede, com máscara, com essa máscara, né? O valor mínimo aqui é 0 e o máximo é 255. Então pergunto, quantas máquinas eu vou conseguir ter nessa minha rede partindo de 0 e saindo até 255, né? Eu vou conseguir ter, neste caso, pela matemática, 256 máquinas distintas. Por quê? Porque a minha máscara só permite alterar dentro da minha rede local o último número, posição de 0, aqui na máscara classe C. A minha máscara classe B, entretanto, ela permite a alteração dos dois últimos números do número IP dentro de uma rede, de uma mesma LAN. E a classe A vai permitir a alteração dos 3 últimos números, ok? Aí o que acontece? 250, vamos voltar aqui para a classe C, né? Se eu posso variar o último número de 0 a 255, então eu vou ter dentro de uma mesma LAN 256 máquinas diferentes. Isso na matemática. Porque na verdade o que acontece? Você tem que descontar deste número 2. Porque 2, um é o endereço de rede e outro é o endereço de broadcast. O endereço de rede é, por exemplo, quando alguém se precisa se comunicar com toda a rede, né? Alguém lá de fora, ou quando esse roteador precisa saber e se comunicar com toda a rede por uma comunicação que vem externa. Então, para se comunicar com toda a rede, eu uso o endereço de rede. E o endereço de broadcast, né, a comunicação broadcast, é aquela que, como eu já expliquei em videoaulas anteriores, é de um para todos. Então, se essa máquina quiser se comunicar com as demais dentro da minha mesma rede local, que não está aqui no desenho, por questão de resumo, se ela quiser se comunicar com as demais, ela usa dentro da mesma rede local o endereço de broadcast para enviar mensagens em broadcast de um para todos. Aí o que acontece? Então, a gente tem que pegar esses 256 e subtrair quanto? 2 menos 2, né? Que vai ser
o endereço na matemática, os 256 menos 2 vai dar 254. Lembrando, desconto o endereço de rede e o endereço de broadcast. Na verdade, esse menos 2 aqui, especificamente, o que acontece? O menor endereço possível vai ser o endereço de rede, ou seja, menor endereço possível. Opa, desculpa, não é aqui e nem tá aqui, né? O menor endereço possível nesse caso vai ser, deixa eu chamar essa galera aqui para baixo. O menor endereço possível vai ser 192 160 20, né? Não vai de 0 a 255, então 192.160.20. Então esse daqui vai ser o endereço de rede, né? E o maior endereço possível vai ser o endereço, né, de broadcast. Por isso que nós temos que descontar 2 do cálculo que a gente faz na matemática. Então, são 256 na teoria, certo? 256 porque vai de 0 a 255, dá 256, menos 2, que é o endereço de rede, o primeiro, e o endereço de broadcast, o último possível dentro da mesma LAN, não é? Então dá 254 com esse menos 2. Beleza. Aí eu cheguei aqui no limite, né, da minha rede local, fui de 0 a 255, certo? E quero passar para uma outra rede local, beleza? Então o que eu faço? Cheguei aqui no limite 255, não posso ir a 256 porque o limite é 255. É da mesma forma como a gente procede ao contar números decimais. Quando a gente chega, por exemplo, a 9, o próximo número na nossa contagem, desculpa, a 19, o próximo número na nossa contagem é 20. O que foi que nós fizemos? Nós chegamos no limite 19, o último número passou a ser 0, né? Ou seja, reiniciou a contagem, e o número logo anterior subiu uma unidade, passou de 1 para 2. Então, o próximo endereço IP nessa sequência, nós vamos mostrar aqui que é o que? O último número passa a ser 0, reinicia, e o próximo número sobe uma casa, assim como nós fizemos aqui, uma unidade. E aqui agora se repete, não é? Certo? Se repete. Então, aqui, preste atenção, aqui eu já estou em uma outra rede. Por quê? Primeiro, eu cheguei ao meu limite da minha rede anterior, que foi de 0 a 255. Então, nessa minha rede só cabiam 256 menos 2, 254 máquinas. Mas quando eu ultrapassei o limite, eu necessariamente tive que mudar um número de posição de 1 na minha máscara. Então, eu ultrapassando o limite da minha rede, o que a máscara permite, eu vou necessariamente alterar a posição de 1. Era 2 e passou a ser 3. Alterando posição de 1 segundo essa máscara, eu saio de uma rede e caio em outra. Beleza? Ok. Aí como é que eu procederia aqui, né, nessa nova rede? 3, 1, 3, 2 e assim sucessivamente até quanto? Até 3.255. Claro, se ela tiver a mesma máscara aqui, que só permite variação no último número, certo?
Então, endereço de rede o primeiro, endereço de broadcast o último, nessa minha nova rede. Chegando aqui, o que aconteceria? 255 é o limite, iria zerar, e o próximo seria aumentado para 4. Já estaria aqui em uma outra rede, em uma terceira rede, né? Porque eu terei posição de 1, considerando que todos tenham a mesma máscara. Posição de 1 alterando, outra rede, certo? Ok? Então dessa forma é que nós temos a noção inicial de como se endereçar as máquinas dentro de uma mesma rede e de uma rede para outra. Ok? Resumindo, a gente pode aqui aplicar uma fórmula para calcular o número de máquinas que a gente utiliza dentro da rede. Então, que fórmula é essa, né? Essa daqui, ó. 2 elevado a n menos 2, aonde n é um número de zeros, certo? Realmente é um número de zeros em binário, pessoal, em binário. Aqui, ó, eu tenho quantos zeros? Eu tenho 8 zeros. Então 2, eu já fiz aqui uma fórmula, 2 elevado a 8 menos 2, né? 2 elevado a 8, né? Eu não sei quanto é que é de cabeça, eu sei o quanto é 2 elevado a 5, dá 32. Então 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64, o dobro. 2 elevado a 7, 128. E 2 elevado a 8, 256. Então 256 menos 2, que vai dar quanto? 254. O resultado que a gente tinha chegado anteriormente, né? De 0 a 255, 256 menos 2, endereço de rede, endereço de broadcast, 254. Então, com 8 zeros, eu tenho 2 elevado a 8 menos 2, que vai dar 254. Já estou utilizando aqui a fórmula, né? 2 elevado a 8 J3 menos 2. Ok? Então, aplicando essa fórmula aqui, onde n é um número de zeros dentro da minha máscara em binário, eu consigo calcular a quantidade de máquinas que eu posso ter na minha rede. Essa fórmula é muito importante e é bom vocês guardarem aí na mente, certo? Então, utilizando essa fórmula, eu consigo chegar aqui a alguns resultados. Em toda a rede do tipo C, classe C, que só permite a última variação, eu posso ter 254 máquinas, certo? De classe B, de classe B eu já vou ter que usar a calculadora. E eu vou usar a fórmula que eu utilizei lá em cima, né? Classe B, quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 16 zeros. Você lembra que a gente está olhando em decimal, mas na verdade é binário. 8 zeros aqui e 8 zeros aqui. Então eu vou aqui, ó, né? 16 zeros. 65.534 máquinas distintas. Já descontando os dois, essa minha fórmula já está fazendo isso. 534, ok? E aqui eu tenho 8 mais 8, 16, mais 8, 24 zeros. Se eu tiver 24 zeros, não é? A minha rede vai caber 16.777.214 máquinas. Então é bastante máquinas para uma mesma rede local, né? Classe B, 65.534 e classe C, 254. Beleza? Então quais são os conceitos que você tem que tirar dessa aula aqui, certo? Os principais conceitos que você tem que tirar dessa aula são as classes, de acordo com as máscaras, né? Existem outras classes D e E, mas não é o que vem ao caso aqui na aula, certo?
e perceber aqui a questão da máscara, certo? A gente olha esses números como sendo decimal, tanto a máscara como os números IP, mas na verdade por trás eles são o que? Binários, são 8 bytes, 8 sequências. Desculpe, são 4 bytes, não são 4 números, né? São 4 sequências de 8 bits. Beleza? Com isso nós temos que perceber sequências de 1 e sequências de 0. Aonde for 0, eu posso alterar dentro da minha rede local. Aonde for 1, se eu alterar, eu caio em outra rede local. Com isso também a gente consegue calcular a quantidade de máquinas que podemos ter dentro de uma rede local, descontando o primeiro endereço de rede e o último endereço de broadcast. Ou mais facilmente utilizando a fórmula 2 elevado a n menos 2, onde n é um número de zeros em binário. Ok? Com isso nós conseguimos chegar aqui a quantidade de máquinas que cada classe dessa suporta. Ok? Próxima aula a gente faz a distribuição segundo as classes e depois sem utilizar as classes. Valeu, galera!